Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta integrativo, porque eu integro aí algumas técnicas. A base do trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista e uso ferramentas no processo da terapia. Então eu uso a hipnose, eu uso constelações familiares, eu faço a linguagem do corpo, metafísica da saúde e também olho para o lado energético espiritual, porque nós temos nós sofremos uma influência muito maior do que a gente imagina do nosso lado espiritual, energético, né? Então eu trabalho também com as técnicas energéticas, uso principalmente o reiki tradicional, o reiki xamânico, uso também a energização xamânica, é um processo que eu desenvolvi, que eu trabalho com base nos elementos xamânicos e músicas xamânicas, e ele faz uma limpeza energética fantástica. Você termina uma sessão dessa, a impressão que você tem é de que saíram aí 200 quilos de cima da gente. E é mais ou menos isso mesmo que a gente carrega, porque nós temos o nosso peso corporal, nós temos o peso das preocupações e temos o peso das nossas emoções, que ficam dentro da gente, né? Ficam habitando o nosso ser e pesando. Então é muito comum numa sessão de psicanálise, onde eu nem trabalho com, eu nem utilizo nessa sessão, vamos dizer assim, eu nem utilizo a questão energética, e mesmo assim a gente fica só na conversa psicanalítica, na conversa terapêutica, e mesmo assim a pessoa, quando termina, ela fala, nossa, tirou um peso aqui, né? Por quê? Porque é isso mesmo, ficam pesando essas questões, as questões que a gente carrega, os nossos traumas, as nossas lembranças, aquilo que a gente nem lembra, mas está contido no nosso inconsciente. A gente não lembra racionalmente, né? Na minha memória racional, na minha memória não vem determinadas situações, mas está lá no seu inconsciente. O trabalho da psicanálise, eu adoro trabalhar com a psicanálise. Para mim, ela não é a melhor, não é a única, mas é a única que não é a única terapia que pode te atender, é isso que eu quero dizer, não é a única terapia que pode te ajudar, existem centenas de outras, centenas talvez não, mas talvez dezenas de outras que possam te ajudar muito, sem ser exatamente a psicanálise, mas só a psicanálise aprofunda. Só a psicanálise vai aprofundar a questão dos seus temas, né? Nas constelações, que eu também pratico, que eu também faço, claro que a gente também acessa algo dos nossos ancestrais, é muito comum, e não é espiritual do espiritismo. É claro que se nós estamos ali fazendo um contato com algo que a gente não vê, é espiritual, não dá para dizer que não é. Nós estamos falando da alma da nossa família, da alma da nossa ancestralidade. Então não dá para dizer que não é espiritual, mas não é espírita. Muita gente confunde o trabalho das constelações com os trabalhos espíritas, né? Não tem nada a ver, né? As constelações, elas utilizam o campo, não era disso que eu ia falar, elas utilizam, daqui a pouco vem aqui, a forma com que as constelações trabalham. Não veio, não está vindo, daqui a pouco vem. Morfogenético, os campos morfogenéticos veio. Os campos morfogenéticos, que são lembranças, que são acessos, né, de comportamentos. É um estudo feito por um biólogo inglês, é um estudo profundo de entendimento científico, não tem nada de espírita, né?
Agora, as pessoas confundem porque num trabalho de constelação as pessoas sentem, elas vibram como aquele ancestral que vivenciou, né? Então é muito comum, mas não é espírita, né? Não é espírita. Então eu utilizo as constelações com esse olhar, né? E ela aprofunda, voltou aqui, ela aprofunda, ela vai até, em alguns momentos, aonde a gente não enxergava, onde a gente nem sabia de uma questão, né? É muito comum nas constelações a gente lidar com situações vivenciadas por um tio, né, que a gente nunca nem conheceu, mas ele pertencia à família e que fez algo, que aconteceu algo com ele há 100, 200, 300, 30 anos atrás. E isso a constelação traz, né? E traz de uma forma muito visível, muito evidente. É lindo, é maravilhoso esse processo das constelações. Mas então ele aprofunda, ele traz, mas não é sempre. Não é sempre que isso acontece, não são todas as vezes, né? Então, o trabalho terapêutico com a psicanálise, sim, esse é um trabalho de investigação disso que a gente está trazendo no inconsciente, né? O nosso inconsciente que é formado, 80% do nosso inconsciente é formado até os nossos 10 anos de idade. Até 10 anos de idade a gente forma a gente forma 80% desse inconsciente. Olha quanta coisa existe nas nossas crianças, em nós crianças, né? Em nós crianças existe um monte de informações boas, um monte de informações positivas, mas também aquelas informações que de alguma maneira estão te impedindo, né? E é isso que a gente tem que focar no trabalho terapêutico, a gente foca isso. Claro que o que está bom, por que não ficar melhor? Nada que não esteja bom que não possa ficar melhor. E à medida que você vai se autoconhecendo, através da psicanálise, você vai ampliando as suas possibilidades. Isso é maravilhoso, né? Mas a gente vai focar na questão que está, de alguma maneira, trazendo uma neurose para você. Naquilo que você entra no consultório e eu vou te perguntar qual é a tua queixa, o que te traz aqui, né? E aí você vai começar a me falar, talvez você fale de algo específico, talvez você fale de um momento, de tantas coisas num determinado momento, e a gente vai então começar a viajar nesse teu inconsciente, buscando informações, trazendo informações. E aí é muito comum as pessoas, mas eu não lembro nada da minha infância. É aí que reside a questão. As pessoas que já de cara elas falam isso é porque na realidade é lá que estão as questões, né? E é lá que está a ferida emocional, né? E é essa ferida que ela está lá escondidinha, coberta, mas que ela pulsa, ela tem vida. E ela faz com que você, no seu dia a dia, sinta isso, né? Você sente isso. Então, esse é o trabalho que a psicanálise faz. A psicanálise vai aprofundar, entender quais são as questões que estão permeando esse inconsciente, que estão contidas, que estão aprofundadas, na realidade, nesse inconsciente. E que obviamente, inconscientemente a gente não sabe. Racionalmente a gente não sabe. E inconscientemente elas têm vida, elas estão ali. Isso faz com que a gente conquiste ou não conquiste, né? Que a gente faça ou não faça determinadas questões. Então, 80% até 10 anos, e aí ficam 20% que podem acontecer na fase adulta. Coisas importantes, eventos importantes que podem influenciar e influenciam esse inconsciente. E a partir daí, o teu inconsciente te move. O inconsciente nos move 90%
90% das nossas ações são movidas pelo inconsciente. Então imagine como não é importante, né, a gente entender esse inconsciente. Então esse trabalho da psicanálise eu adoro fazer por conta disso, porque ele aprofunda. Outras técnicas podem te ajudar muito e vão com certeza te ajudar, eu não tenho dúvida, mas para nós aprofundarmos, a gente precisa entender o inconsciente. A gente precisa entender o que é que essa criança está, essa criança ferida, de que maneira ela está atuando na sua vida, e ela atua. E ela atua, você não tenha dúvida. Então a gente parte do que atua na nossa vida sem a gente perceber, né? Sem ao menos a gente perceber, ou percebendo muito pouco. A parte espiritual, né, que atua demais na nossa vida e a gente não percebe, e esse é nosso inconsciente, né? Então veja que o que sobra de racionalidade é 10%. Né? A gente tem ações aí que a gente tem racionalidade 10%. Quem tem bastante, porque nem todo mundo chega a ter 10%. Por isso as terapias, né, os processos terapêuticos são fundamentais na nossa vida. Eles são absolutamente fundamentais. E dentro dessa tese psicanalítica, dessa tese freudiana, né, porque a psicanálise vem de Freud, ela foi especialmente colaborada com Jung, com a visão de Jung, uma visão fantástica que amplia muito o entendimento psicanalítico, e depois outros, Melanie Klein, próprio Lacan, que atualizou as ideias de Freud, Jacques Lacan, um francês, que é, na essência, freudiano, mas ele atualiza a leitura do Freud, muito bacana, um trabalho fantástico. E dentro dessa tese da psicanálise, nós temos um aparelho psíquico, e esse aparelho psíquico, ele é formado pelo id, pelo inconsciente, pelo id, pré-consciente, inconsciente, ego e superego, e pelo recalque. Eu quero falar aqui hoje do ego. O id é o nosso desejo, é o nosso primeiro desejo, é o nosso instinto. Nós somos movidos, o ser humano é movido pelo princípio do prazer. O ser humano quer fazer tudo que dê prazer. Tudo que você imaginar que dê prazer, o ser humano quer fazer. E ele é movido por esse princípio do prazer, sempre querendo ter prazer. E aí quando ele não tem, ele se frustra. Né? Ele se frustra, ele pode recalcar, enfim, mas ele é movido pelo id, que é esse movimento do instinto do prazer, que é o nosso desejo, o nosso primeiro desejo. Quem vai decidir se eu vou agir, quem vai agir é o ego, sob o filtro do superego, né? Sob o filtro do superego. Claro, a gente tem que entender isso mais profundamente. Quem já conhece, quem é psicanalista aí sabe bem do que eu estou falando. Mas o que eu quero te dizer é que, então veja, nosso aparelho psíquico, id, pré-consciente, inconsciente, ego, recalque e superego. Quem vai decidir o que o id quis, aquele primeiro desejo? O ego. E ele vai decidir com base naquilo que o superego vai liberar, naquilo que o superego vai dar de informação para ele. Então, mas quem decide é o ego. E o ego, dependendo de como ele estiver inflado, de como ele estiver inchado, acima do normal, ele vai nos prejudicar. Ele vai nos prejudicar, porque ele não vai permitir que a gente tenha o prazer que a gente imaginou quando teve o id, quando a gente teve o primeiro desejo. Quando surge o primeiro desejo, o ego já quer logo fazer. E às vezes ele não vai conseguir, porque o superego vai proibir, vai boicotar, ele não vai permitir esse acesso, ele não vai permitir a ação. E esse ego,
que a gente fala tanto, né, de estar sob o controle do ego não estar nos controlando, de nós estarmos sob o controle dele e não ele senhor de nós, não é? É isso que vai fazer com que a nossa vida seja, um termo que eu uso muito, menos egóica, né? Nós somos muito egóicos, nós somos muito orgulhosos, nós somos muito egocêntricos. O ser humano tem essa tendência, uns mais, outros menos, né? Então é importantíssimo, é fundamental nós entendermos a forma de lidar com esse ego, a forma de conduzir esse processo. Nós precisamos do ego, não tem como nós não termos. Ele é o nosso combustível, tem que ter, todo mundo tem e tem que ter, não tem como. O que a gente precisa entender é quanto ele está inflado, o quanto ele está atuando acima daquilo que é saudável, acima daquilo que é possível, acima daquilo que de fato ele precisa atuar. Então existem algumas tendências, né? Ficar ofendido, ficar ofendida, por exemplo, é algo muito do ego, né? Esse sentimento de ofensa. Quando você se sente muito ofendido, muito ofendida, quando você tem essa tendência de muito pouco, né? Não precisa muito para te ofender, é porque você está com esse ego muito inflado, né? Você está se colocando de uma maneira que isso é natural, até que a gente entenda, é natural. Nós nos colocamos com um sentimento de que, como assim, não faço nada de mal, não fiz nada de mal para essa pessoa, como é que ela pode me ofender dessa maneira? Que foi que eu fiz para que ela me ofendesse? Racionalmente, talvez você não perceba o que você fez. Lembra? Agora há pouquinho eu falei, nós somos movidos pelo nosso inconsciente. Então, o que será, por exemplo, que você pode ter feito de forma inconsciente, sem perceber, e que afetou o outro? Porque não é sempre que você vai ter a racionalidade de perceber o quanto você machucou, de quanto você falou algo que merecesse entre aspas ser ofendido. Ninguém merece ser ofendido, obviamente, né? Mas as pessoas têm o automático ligado e ela responde à altura, bateu, levou, né? Então, para que alguém te ofenda, você possivelmente fez um movimento para que recebesse isso de volta. Então é importante perceber de que maneira você lida com o outro, que tom de voz, de que maneira você se coloca, né, com relação ao outro. Perceba isso, faça uma reflexão, faça uma análise das tuas ações e perceba, né, se você de alguma maneira não está. Talvez você esteja lidando com uma pessoa muito vitimista, do outro lado, e ela se ofenda de uma forma muito fácil, né, porque ela precisa se sentir ofendida, ela precisa se sentir vítima de você, algoz. Então, se você já percebeu que essa pessoa tem essa tendência, que ela pode ter essa tendência, então se você pretende, e é importante para você manter essa relação, o que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer por isso? Porque se eu não tenho essa intenção, mas essa pessoa, ela se ofende facilmente, ela é vitimista, ela vive se ofendendo, porque isso para ela faz bem. Ela faz bem ela se sentir assim. Mas você pode ter uma relação com essa pessoa que é importante para você e que você não vai abrir mão. Não pode abrir mão por N razões, seja lá quais forem elas. Então, é importante que você faça a sua parte. Perceba o que você pode o que você pode mudar.
Perceba se você pode mudar com essa pessoa o tom de voz. Jamais se colocar como submissa, não é isso, entenda bem. Mas é o que eu posso fazer para melhorar. Se eu quero continuar nessa convivência, se eu preciso dessa convivência, se é importante para mim essa convivência, então eu preciso fazer algo para melhorá-la. E muitas vezes, quando você melhora, aliás, se tem algo que você pode fazer, é mudar você. Porque o outro você não vai mudar. Você não vai conseguir mudar essa pessoa. Você vai conseguir mudar você, mudar a tua forma de olhar, mudar a tua forma de enxergar essa outra pessoa, essas outras pessoas. E aí sim, a partir daí, a outra pessoa pode perceber mudanças em você e essas mudanças em você alterarem a forma de ela reagir. Ela pode ou não mudar, não vai fazer diferença para você. Quem vai mudar é você. Você só pode mudar você. Você não vai conseguir mudar o outro. Você só pode mudar você. Então, quanto você pode observar, avaliar, analisar, refletir as tuas ações para melhorar essa relação, sem ficar apenas culpando o outro, dizendo que é o outro que se ofende à toa, né? que é vitimista, né? Nós ficamos, né, muitas vezes no julgamento do outro e não olhamos para nós mesmos. O que é que eu posso fazer? Muitas vezes a melhor solução é dissolver essa relação. Não tenha mais essa relação. Se essa relação te faz tão mal, por que continua? Perceba o quanto essa toxicidade te alimenta. Perceba quanto ela te alimenta. Essa é a função dos tóxicos, né? Os tóxicos em geral. É o que eles fazem, eles alimentam essa necessidade que você tem desses elementos tóxicos. Então, quanto você precisa dessa toxicidade dessa pessoa, dessas pessoas, para alimentar os seus desejos, os seus vícios, as suas necessidades. Essa é a ideia, né, de que você pode, a partir desse olhar, de como você lida com o outro, a forma com que ele vai reagir com você. Parte sempre daí. Se você tiver, é óbvio que isso você pode fazer sozinho, isso você pode fazer sozinho, é natural. Qualquer um pode fazer. Eu comecei falando dos processos terapêuticos, das importâncias das terapias, exatamente para isso. Para que se você tem essa dificuldade, e não é nenhuma questão de ter dificuldade, é porque às vezes é complexo, sim. Como é que você pode se enxergar? Se você tiver essa condição de se autoavaliar, de refletir sobre as suas ações de uma maneira neutra, se você consegue olhar para você de uma maneira neutra, ótimo, você vai conseguir fazer essa reflexão de uma forma honesta com você mesmo, com você mesma. Mas se você não consegue, e de novo, é plenamente possível. É plenamente possível. Você tem que estar atento de que está sendo honesto com você mesmo. Se você tem essa percepção, faça. Se não, busca terapia. Vá buscar um processo terapêutico, vá buscar alguém que te ajude no processo terapêutico para que você possa se enxergar, para que você possa olhar para isso de uma forma clara, transparente, neutra. Então, o processo da terapia é esse, né? A terapia vai te ajudar nesse aspecto de conseguir mostrar para você o quanto você age de uma maneira egóica com essa outra pessoa. E eu
Para quem assiste aqui, né, de vez em quando me vê olhando aqui para lá, tem um cronômetro aqui. E hoje o tempo passou rápido demais, porque já está no fim do programa e eu nem percebi. Eu tenho mais 30 segundos aqui para fechar o assunto. Eu ia falar de 7 coisas que o ego faz com você, mas não vai dar tempo não, ficamos só nessa. Na semana que vem eu falo um pouco mais. Se te interessou, me procura. 98670 6310. Eu atendo no Tucuruvi, em São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Meu telefone é 11 98670 6310. Se não deu tempo aí de você anotar, me procure nas redes sociais. Terapeuta Sidney Rosa. Você vai encontrar no Facebook, no Instagram, no meu canal no YouTube. É só você entrar e me procurar e me mandar uma mensagem. Até mais. Tchau.